Graça e paz, amados irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Pedro, na primeira Epístola de Pedro, no capítulo 4. E nós vamos ler apenas 2 versículos desse texto da Palavra de Deus. Apenas 2 versículos desse texto da Palavra de Deus que diz: amados, verso 12 e verso 13. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. É sobre isso que nós vamos falar, meus amados irmãos, com vocês, neste momento tão especial, sobre o sofrimento. Sobre o sofrimento. Mas é possível ter esperança. A esperança em meio ao sofrimento. Ele diz: amados, portanto, são crentes no Senhor Jesus Cristo. Não estranheis a provação que, como fogo, vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo algo extraordinário, estranho, algo que você não entendesse, algo que você não tem controle. Mas ele diz assim: alegrai-vos quando essas coisas estiverem acontecendo com vocês, porque vocês, sabe, meus amados irmãos, sabe por quê? Porque vocês são co-participantes do sofrimento de Cristo. Por isso, vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Verso 12 e 13. Amados irmãos, o apóstolo Pedro, quando escreveu essa epístola, e esta é a sua primeira epístola, quando ele escreveu essa carta para os crentes. Esses crentes estavam espalhados, é chamado crentes ou os irmãos da diáspora, porque eles estavam espalhados pelo mundo afora. Então, portanto, várias cópias desta carta foi feita para enviar a esses amados irmãos que estavam dispersos. Por que eles estavam dispersos? Por que não estavam todos no mesmo lugar? Eles estavam dispersos por conta da perseguição, meus amados irmãos. Esses irmãos nossos, esses crentes, foram perseguidos. Eles foram arrancados de suas casas. Eles foram desinstalados da sua terra, da sua casa, da sua família, do seu grupo de interesse. Eles foram arrancados da sua igreja. Esses crentes estavam sendo perseguidos, meus amados irmãos, mas muito perseguidos, porque o mundo os odiava e estavam tentando tirar deles a vida. Já haviam tirado os seus bens, já haviam saqueado as suas casas. O clima era de tensão, o clima era de morte, o clima era de desespero. Eles eram odiados, mas eles tinham uma convicção, eles tinham uma certeza. O mundo não os queria, o mundo queria destruí-los, o mundo queria matá-los, mas eles sabiam que eles eram eleitos de Deus. Embora despojados, embora arrancados de tudo e de todos, perdeu tudo, suas casas, seus bens, mas eles eram donos de uma esperança de morar com Jesus no céu, e era dono de uma herança incorruptível, porque eles eram cordeiros com Cristo. Essa deve ser, meus amados irmãos, a nossa certeza ao passarmos pelos sofrimentos da vida. Embora desraigados de suas terras, embora arrancados da sua família, embora sofrendo angústias e perseguições de todos os tipos e de todas as naturezas, no presente, naquele momento, eles eram, agora, pela palavra que o apóstolo Pedro os escreve nesta epístola, eles eram encorajados a olhar para o futuro, a olhar para cima, a olhar para Deus, para conseguir forças, para prosseguir vitoriosamente.
E Pedro então chama, meus irmãos, a atenção deles e nossa, para não estranhar, em primeiro lugar, o sofrimento. Sabe por quê? Porque o sofrimento é a agenda do dia. Não vos preocupeis com o amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. O sofrimento, meus amados irmãos, do povo de Deus neste mundo, diz Pedro, não deve ser estranhado, já faz parte. No mundo no mundo nós sofreríamos, já estava prometido pelo Senhor Jesus Cristo, profetizado pelo Senhor Jesus Cristo, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Então, elas viriam sobre nós de qualquer forma. Nós já precisamos acordar sabendo que alguma coisa nos espera durante o dia, alguma coisa nos sobrevirá durante o dia, e nós não precisamos assustar, estranhar, ficar... Não. Não é nada estranho para nós, essas coisas. Não é estranho. A vida cristã não é como diz nossos grandes teólogos e comentaristas desses textos da palavra de Deus, de Pedro, Gálatas, Efésios, são grandes homens de Deus do nosso tempo. Ele diz que a vida aqui na Terra não é uma colônia de férias. Achei muito interessante. Nem também estamos colocados dentro de uma estufa do qual nós estamos ali protegidos espiritualmente. Mas ele também diz que nossa vida não é um parque de diversões, ou seja, você vai ficar no playground o tempo todo. Tem hora que a gente sai do playground. Tem hora que a gente deixa de estar nesse parque de diversões. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que a vida, enquanto nós aqui estivermos, é um campo de batalha, é um campo de guerra, é um campo de luta. E nós precisamos, como soldados de Cristo, estarmos atentos, porque o nosso caminho é juncado de espinhos. O nosso caminho nessa vida é cheio de pedras, lugar de muito sofrimento. Neste mundo, meus amados irmãos, nós passamos por muitas aflições. Temos de ajudar, ou temos de lidar, em primeiro lugar, com a fúria do diabo, a fúria do Satanás. É isso mesmo. Não se assuste, nós temos que lidar com a fúria de Satanás em todo o tempo. Ele esquematiza tudo à nossa volta, para tudo dar errado na nossa vida, para nos levar a impulsos pecaminosos, para nos levar ao impulso da carne, para nos levar ao pecado, para nos desanimar. Portanto, nós estamos num campo de guerra. Ser cristão sempre foi e é viver contra esse sistema perverso, esse sistema cruel, esse sistema que o inimigo das nossas almas tenta contra nós. Ser cristão, meus amados irmãos, é viver sendo luz no meio das trevas. É andar na verdade no mundo de mentira. É buscar a santidade num mundo caído e afundado nas impurezas. É isso. Quanto mais fiel você tenta ser, quanto mais fiel a Deus você quer ser, mais perseguido você será neste mundo. Pois todo aquele que quiser viver uma vida piedosa, uma vida santificada, uma vida aos pés de Cristo, realmente carregando a sua cruz, como disse o Senhor Jesus, será perseguido, e muito perseguido. Muito perseguido. Portanto, esse é o nosso primeiro ensino. O segundo ensino, meus irmãos, é que além
de viver no sofrimento, que nós precisamos aprender a viver no meio do sofrimento, ele chama-nos para sermos pessoas alegres. Verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois perseguidos. A questão central aqui, meus irmãos, não é se nós vamos ou não passar por problemas, por sofrimentos nesse mundo, mas é como nós vamos reagir a esse sofrimento. Passar por ele nós vamos. Mas qual será a sua reação? Qual será a minha reação ao passarmos por esse sofrimento? O apóstolo Pedro diz que nós precisamos nos alegrar por sermos participantes do sofrimento de Cristo. Devemos olhar, meus irmãos, para o sofrimento na perspectiva da recompensa, da herança que nós vamos receber na segunda vinda de Jesus Cristo. Em vez de tristeza, em vez de amargura, em vez de decepções, em vez de desespero, nós devemos nos alegrar. E essa alegria, segundo o apóstolo Pedro, tem que ser uma alegria indizível, uma alegria cheia de glória. Foi o que ele diz aqui. Uma alegria cheia de glória. Uma alegria cheia de glória. Agora temos que imaginar que no meio da nossa dor, no meio da nossa lágrima, no meio do nosso sofrimento, ao passar pelo vale escuro dessa vida, ao passar pelas tormentas desta vida, como nos diz o cântico, nas tormentas desta vida, perto está a nossa salvação. Ao passar pelo vale da sombra da morte, ao passar por este deserto, nós precisamos ter a convicção de que no fim dessa jornada, quando Jesus nos chamar em sua glória, nós vamos receber a recompensa. Caminhemos, meus amados irmãos, com o pé aqui na terra. Abre aspas, porque essa frase não é minha. Mas com os nossos olhos no céu, todos os dias da nossa vida. As tribulações desse tempo presente são leves, diz a palavra de Deus, e elas são momentâneas, comparada, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, são leves, são pequenas, comparada às consolações da eternidade, aquilo que nós vamos herdar no porvir, não é verdade? Esse é o nosso segundo ensino. O nosso terceiro ensino, meus irmãos, ainda nesse texto, eu quero simplesmente chamar a vossa atenção para mais um versículo, e esse é o verso 14, que nós devemos avaliar o sofrimento. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O cristão não deve sofrer por qualquer motivo, é isso que ele quer dizer. Não é por qualquer motivo. Primeira coisa, analise o seu sofrimento. Qual é o motivo do seu sofrimento? Qual é o motivo do seu sofrimento? Há sofrimentos que não são legítimos em nossa vida. Nós podemos sofrer, meus irmãos, em razão da nossa fé. Nós podemos sofrer em razão do nosso testemunho. Mas nós não podemos sofrer por viver uma vida desregrada. Nós não podemos sofrer por uma vida irrepreensível. Nós não podemos sofrer por uma vida que desagrada a Deus. Isso nós não podemos sofrer. O apóstolo Pedro diz assim, meus irmãos, nesse texto, que é interessante você e eu observar. Se sois insultados pelo nome de Cristo, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se nós olharmos ou continuarmos olhando para esse texto, meus irmãos, para essa perícope, ele diz: não sofra nenhum de vós por homicida ou como homicida, como um ladrão.
como praticante do mal, ou como quem se intromete nos negócios dos outros, mas, ele está dizendo, se sofrer como crente, se sofrer como alguém temente a Deus, se sofrer pela fé que você tem em Deus, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com este nome. Se nós pudéssemos, nós teríamos ido até o verso 16. Portanto, ele diz, a questão não é o sofrimento. A questão é a causa do sofrimento. As pessoas, meus irmãos, que estão sofrendo, têm que fazer, então, essa análise. Qual é o motivo do meu sofrimento? Esse meu sofrimento está produzindo glória para Deus? Ou esse meu sofrimento está produzindo opróbrio, vergonha, tristeza, decepção, que não vai resultar em edificação, que não vai resultar em bênção e muito menos em recompensa, mas apenas trará sobre nós maldição e condenação? Qual é o motivo? Quarto, nós devemos confiar no Senhor. Não importa o tamanho do sofrimento, confie no Senhor. Verso 19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O cristão que crê na soberania e no amor de Deus, ele sabe que Deus está no controle da sua vida. Ele sabe que Deus trabalha em todas as circunstâncias da sua vida, como diz o apóstolo Paulo, para o seu bem. Meus amados irmãos, quando outros intentam mal contra nós, Deus transforma este mal em bem. Foi assim na vida de José. Quando os irmãos dele tentaram fazer o mal a ele, Deus transformou aquele mal em bênção. Quando o sofrimento nos cerca, quando nós estamos encurralados, quando nós estamos presos, quando nós estamos, meus irmãos, sem saída por todos os lados, Deus olha, Deus está conosco e nós vamos entregar nas mãos dele a nossa causa, nós vamos entregar nas mãos dele a nossa vida e nós vamos dizer a ele: seja feita a sua vontade. E nós vamos, então, glorificar a Deus. O nosso sofrimento desta vida precisa, meus amados irmãos, trazer glórias para o nome do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais ele fará. O Senhor fará sobressair. O Senhor continuamente estará conosco. Então, não estranhe, verso 12, o sofrimento. Alegre-se no sofrimento, verso 13. E, por fim, ele diz no 14, avalie o seu sofrimento. Avalie o seu sofrimento. E confia no Senhor em meio ao seu sofrimento. Que Deus muito nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos entregamos completamente nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor dirige as nossas vidas. Rogamos, Pai, que nesta noite o Senhor nos dê calma, serenidade e tranquilidade, e que ao deitar logo possamos, Deus, pegar no sono, porque só Tu nos faz repousar seguro. Estamos nas Tuas mãos, Deus. Ajuda-nos a descansar e confiar que ainda que o mundo nos odeia e trame o mal contra nós, transforma, Deus, em bem para a honra e a glória do Teu santo e bendito nome.
Ancora e ampara, Deus, as famílias enlutadas e aqueles que estão enfermos, Deus, curando-os, livrando-os e guardando de todo o mal. Seja, Deus, com todos os teus servos espalhados sobre a face da terra, onde cada um deles estiverem, distantes de nós, mas perto do Senhor. Ó Deus, visite-os com esperança, com confiança, dando a eles, Deus, neste momento, a certeza da tua companhia, no leito, seus lares, onde cada um estiver, guardando-os, protegendo-os de todo o mal. E Deus, e que esse sofrimento que ele está passando redunde em glória para o teu santo e bendito nome. É assim que oramos, pedindo o perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus e o amor do nosso Deus e Pai e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, amado irmão, lhe dando uma semana abençoada na presença de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e, acima de tudo, traga esperança para o seu coração sofrido e nos encontraremos nesses próximos dias, nesse mesmo canal. Amém?